Muito bom dia a todos. Hoje, dia 15 de outubro de 2025, uma quarta-feira de sol em Guarapuava. E aqui estamos. Espero que você esteja bem, que bem esteja a sua família. A palavra que vamos compartilhar hoje está lá no livro do apóstolo São Pedro, o segundo livro do apóstolo São Pedro, no capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 11 até o 13, tá? Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Ponto de interrogação. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vejam, Pedro fala na sequência, assim que a gente aguardando essas coisas, a gente tem que procurar para ser achado imaculado e irrepreensível em paz no dia do Senhor, né? Eu recomendo que você leia a segunda carta de Pedro, são 3 capítulos, né? E principalmente aqui no capítulo 3, ele fala da vinda do Senhor, né, que nós temos conversado esses dias. E a temática da vinda do Senhor é aquilo que eu tenho falado para vocês. Às vezes eu falo de um jeito que parece muito simples, as pessoas até desprezam, mas não tem segredo. É assim, ó. Veja o que Pedro fala aqui, ó. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Ponto. Então, se você aguarda isso e eu aguardo isso, o dia do Senhor é uma beleza. Que venha logo, quanto antes, se pudesse ser hoje, que bom, né? Mas ele fala aqui para a gente ser achado irrepreensível no dia do Senhor. E ele fala muitas coisas nesse capítulo a respeito da criação da terra pela palavra de Deus, que a terra foi tirada do meio da água pela palavra de Deus e assim permanece. Ele fala a respeito do dilúvio que destruiu a criação anterior, que eram aqueles nefilins lá e os filhos dos anjos com as mulheres, né, e tal, os gigantes, tudo aquilo que deu aquela confusão, que também não vale a pena a gente se preocupar, porque, que nem eu falo sempre para vocês, nesses 70, 80 anos que a gente tem aqui, não compensa a gente ficar se preocupando muito com as coisas, compensa ter fé e fazer as coisas direitinho, como ele mandou. Para quê? Para que se você for para a terra dos pés juntos, o Senhor venha te receber e você aguarde a ressurreição em tranquilidade. E se você estiver aqui no dia do Senhor, que você suba com Ele, né, para os ares e seja feliz, você e toda a sua família nessa nova terra aqui, né? E eu também. Então, o que Pedro nos exorta, basicamente, é isso, né? Que ele faz uma pergunta, né, em 2 versículos, é bem longa essa pergunta. Ele diz assim: mas que tipo de pessoas vocês pretendem ser? Que tipo de pessoa vocês pretendem ser sabendo dessas coisas? E é isso que eu falo para vocês. Nós aqui, sabendo que as coisas vão acontecer desse jeito hoje ou amanhã, compensa a gente ficar dando vazão aos pecados, compensa a gente ficar dando vazão aquelas coisas que o nosso coração se inclina e que não são corretas aos olhos de Deus? E veja, eu chamo isso de sem vergonhice, gente. E eu sofro assim, ao lembrar de quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Mas ontem eu escutei uma frase legal: se eu não perdoar o homem que eu fui, eu não consigo me libertar para ser no futuro o homem que Deus quer que eu seja. Então você pode pensar assim: se você não se perdoar pelos teus erros passados, você não consegue se libertar para cumprir a expectativa de Deus para a tua vida, a expectativa futura. Então a gente tem que deixar para trás o passado, deixar para trás as coisas que nos dominavam no passado e fazer as coisas certas de hoje para frente. Fazer as coisas que agradam a Deus. Veja, vou dar um exemplo para vocês aqui, coisas corriqueiríssimas da vida. Brincar com os meus cachorros aqui.
é pecado? Não. Andar de moto, vem pra cá, é pecado? Não. Comer o fundido Cacau Show com morango é pecado? Não. Comer o churrasco aqui com a Antonieta, com a Gabi, com a Thalita, com o Nando, com os cachorros, é pecado? Não. Então, Deus me deixou fazer quase tudo que eu gosto. São poucas coisas que eu tinha o mau costume que eu tive que abandonar. Né? Querem um exemplo de uma? Para não escandalizar ninguém? Mentira, eu era um grande mentiroso. Eu larguei mão de mentir, hoje eu não minto mais. Né? Mentira se tornou um acidente na minha vida. Às vezes, quando vai escapar uma coisa que não é bem verdade, aquilo me soa um alarme dentro de mim, quase um tilt, assim, e eu sofro por causa disso e eu acabo não fazendo. Né? Então é um acidente, é isso que a gente tem que se habituar, a fazer com que o pecado seja apenas um acidente, uma coisa que eventualmente surge e quer acontecer e que a gente trava ele ali, luta contra ele. Para quê? Para você ser achado conforme no dia do Senhor. Eu desafio você a elencar ali umas 20 coisas que você gosta de fazer e ver as quais delas Deus permite e quais delas não. São poucas. A maioria das coisas Deus deixou livre para nós. Eu vou tomar um chá de hortelã daqui a pouco. Tá ali na chaleira ali, fazendo. Fui lá, colhi aqueles hortelã fresquinho, daí coloquei ali umas gotinhas de quibua para dar uma limpada de molho, lavei e fiz meu chá. Vou trabalhar aqui agora e tomando chá de hortelã na companhia do Tonio e da Axa. É prazerosíssimo, prazerosíssimo. Hoje de manhã tomei café com a Antonieta, com a Gabi, o Nando estava no plantão, aquelas Yorquinhas fazendo bagunça nos nossos pés. Não é prazerosíssimo? É prazerosíssimo. E o que Deus não me deixa fazer? O que é errado. E são poucas coisas. Então vale muito a pena pensar nisso e daí pensar o que você espera para o futuro. Né? O que você espera? Talvez você está aí ainda batalhando para ganhar o seu dinheiro, talvez você está ainda batalhando com uma doença, alguma coisa, e eu oro que você receba aquilo que você precisa e que Deus te abençoe. Mas talvez você também esteja com as suas coisas resolvidas. E é hora de pensar nisso e começar a viver de uma forma a semear coisas no céu, né, para a vida futura, e se preparar para os dias do Senhor. Não ter medo de morrer ou do Senhor Jesus vir de volta. Não, viu? Isso aí tudo faz parte e são coisas boníssimas na nossa vida. Assim como quando você é criança, você deve se preparar para a adolescência, e quando você é adolescente, deveria se preparar para a fase adulta, né? E quando é adulto, você deveria se preparar para a velhice. E assim, quando vai chegando na velhice, tem que se preparar sempre para o dia do Senhor. E eu sempre falo para vocês, o ideal é você sempre ter um olho aqui e outro lá, ó. Um no hoje e um nos teus 80 anos. Porque se você chegar nos 80 anos, é uma bênção de Deus ter uma velhice digna, né? Você poder tomar o seu banho, poder se mexer, poder fazer suas coisas, comer as comidinhas que você gosta e comprar seus remédios. E ajudar os outros. Ser exemplo para os outros, né? Os nossos cabelos brancos aqui servirem de exemplo para os mais jovens. Exemplo de honestidade, exemplo de lealdade, de trabalho. E também está vivendo hoje porque muita gente morre jovem. Né? Infelizmente as pessoas têm a vida ceifada, então o sujeito tem que estar bem preparado para aquele dia. Mas Pedro nos exorta a, de uma forma ou de outra, a gente está vivendo corretamente. Leiam 2 Pedro inteira, mas especialmente a respeito do nosso estudinho hoje, 2 Pedro 3, que fala sobre a vinda do Senhor. E sempre ele está nos incentivando a abandonar aquilo que nós fomos e andar sempre em frente, progredindo a cada dia, tá? Porque ele fala, inclusive, aqui um troço muito sério, que as pessoas dizem, tá demorando, desde sempre foi assim e tal. Ele fala que isso acontece por causa da misericórdia de Deus, que Deus quer que mais gente se converte, conheça ele e tal, algum outro, e por isso que ele vai adiando esse evento aqui. Nós não sabemos, pode ser hoje, amanhã, depois, tá? Mas que você tenha uma vida em paz para o dia que chegar, tanto a hora da tua partida como da minha, porque um dia você vai e um dia eu vou, e a gente possa estar tranquilo. Se for hoje, amém. Se for daqui 10 anos, amém também. Deus te abençoe, tenha um dia excelente.